Eu vou trazer aqui, olha, vou mostrar para vocês o livro do Leonardo Boff, A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana. Nesse livro nós temos um texto com o mesmo título, e esse texto ele vai resumir para a gente o que é que o Leonardo Boff está trazendo aqui. Eu gostaria de contar para vocês que, na verdade, este livro é uma releitura do livro Pedagogia do Oprimido. Eu tenho a Pedagogia do Oprimido aqui também, né, o livro. Porque a Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire, é uma leitura bastante difícil, né, para os educadores. É uma leitura em que o Paulo Freire, a forma como ele escreve, né, é uma forma bastante dialógica e que algumas pessoas não acostumadas a esse tipo de leitura têm dificuldade. E o Leonardo Boff, ele escreve por metáfora e fica muito fácil e ajuda muito a nossa compreensão. Então, aqui dentro deste livro, no texto, A Águia e a Galinha, uma metáfora da condição humana, nós vamos ver uma história em que vai dizer o seguinte: era uma vez um camponês. Esse camponês, um dia, ele resolveu sair na floresta vizinha, porque ele queria procurar uma ave. E ele encontrou. Ele encontrou um filhote de águia, que estava lá, caidinho, descuidado, meio que abandonado, e aí o camponês, com seu espírito de benevolência e caridade, resolve acolher aquela pequena ave. Ele pega e leva para o seu sítio, e lá no seu sítio ele coloca aquele filhotezinho de águia dentro de um galinheiro. E aí ele cuidou, né? Ele deu alimento, ele deu agasalho, ele deu luz, ali dentro do galinheiro, ele cuidou, mas mantendo aquela ave junto com as galinhas. Passados 5 anos, chegou lá naquele sítio um naturalista. O naturalista, visitando, conhecendo o sítio, ele passou pelo galinheiro e causou um grande estranhamento nele. Ele disse: nossa, mas aquela ave ali não é uma galinha, é uma águia. O que ela está fazendo aí no galinheiro? E o camponês lhe disse: então, ela era uma águia, mas agora ela é uma galinha, porque eu a criei como galinha. Ela é uma galinha. E aí o naturalista diz assim: não, não, ela é uma águia, ela tem essência de águia, o seu coração é um coração de águia. Posso experimentar fazê-la voar? E aí o camponês disse: olha, ela não vai voar não, ela é galinha, mas tudo bem, pode tentar. Então o naturalista foi, pegou a águia, colocou a águia na sua mão e ergueu para o alto e falou para a águia: águia, você é uma águia, você tem um coração de águia, abre suas asas e voe. E a águia, tremendo, né? Tremendo, meio que sem saber o que fazer, porque fazia tanto tempo que ela não saía do chão. Ela olhou para um lado, olhou para o outro, ela viu as colegas galinhas lá no chão, ela pulou e foi lá junto com as galinhas e ficou ciscando lá o alimento dentro do galinheiro. E o camponês virou e disse para o naturalista: eu não te falei? Ela virou uma galinha. E aí o naturalista diz: não, não, ela é uma águia, ela possui um coração de águia. Vou tentar de novo. E aí ele pegou a águia, subiu em cima da casa, e em cima da casa ele segurou ela para o alto e falou com ela: águia, já que você é uma águia, você tem um coração de águia, abre as suas asas e voe. E a águia tremeu, né? Ficou com aquele receio e sentiu aquela pressão lá no alto, mas ela procurou novamente lá no chão, encontrou as suas companheiras, né? E pulou lá para dentro do galinheiro e voltou a ciscar. E o camponês voltou à carga, né? Não te falei? Ela virou uma galinha. Eu a criei como galinha, ela é uma galinha. Mas o camponês disse: não, ela é uma águia, tem um coração de águia e será sempre águia. Vamos tentar de novo amanhã? E no amanhã do dia seguinte, eles acordaram bem cedinho, pegaram a águia e foram para as montanhas. E subiram no alto de uma montanha. E o naturalista pegou a águia, levantou a águia e falou com ela: águia, já que você é águia, você possui um coração de águia, abre suas asas e voe. Mas ela não voou, ela continuou com aquele medo, tremendo muito, né? E o sol nesse momento ia nascendo. Então o naturalista pegou a águia, direcionou o olhar da águia para encontrar com o sol que vinha surgindo e falou novamente: águia, você é uma águia, você possui coração de águia, abre suas asas e voe. E nesse momento ele alçou ela para o céu e soltou.
e aí ela abriu as suas enormes asas, né, de quase 3 metros de comprimento, e voou, 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 até ela se fundir com o firmamento. Então essa metáfora é chamada de metáfora da condição humana, a águia e a galinha, ela resume para nós a pedagogia do oprimido, né? O camponês, quem é o camponês? Quem é esse naturalista? Quem é essa águia, essa galinha? São 4 personagens da história. Esses 4 personagens estão relacionados ao seu trabalho de educador. Pense um pouco. Faça uma reflexão sobre cada personagem, né? Então nós temos aí a galinha, ela representa o ser condicionado. Então, independente de quem seja, em que berço nasceu, qual é a sua nacionalidade, ou raça, ou etnia, é o ser condicionado a uma dada situação. Muitas vezes a gente está condicionado a um determinado emprego, né, a um determinado regime, a uma determinada situação, enfim. É o ser que está condicionado a alguma coisa. A águia, ela é a essência humana, que Paulo Freire chama de ser mais. Ser mais que o quê? Né? Que essência humana é essa? Do que a gente está falando? A gente está falando que todo ser humano, ele pode ser mais do que o que está sendo possibilitado a ele naquele dado momento. Eu, enquanto educadora social, no início da minha trajetória, eu tive um grande sofrimento porque eu achava que esse ser mais significava que todos os adolescentes com os quais eu trabalhava, lá das periferias, eles tinham que ir para a faculdade. Hoje eu entendo, a maturidade me trouxe a compreensão. Ser mais é ser mais do que está sendo permitido nesse momento, independente de qual grau de escolaridade você vai alcançar, não é? Então, nós temos aí os outros 2 personagens, o camponês e o naturalista. Ambos são educadores. Mas pode ser também uma instituição, pode ser também o regime político de um país. O naturalista, ele é um educador transformador, que acredita no potencial do outro, né, e que incentiva o potencial desse outro, dá condições para o outro abrir suas asas e voar. O camponês é o educador bancário, vamos dizer assim. É um educador bancário, é um plano de governo assistencialista, é uma instituição assistencialista que impede o outro de desenvolver a sua essência, a sua capacidade. Ah, mas olha, prestem atenção que interessante. O camponês, ele é extremamente amoroso. Quando ele acha uma avezinha lá, caidinha, órfãzinha, caidinha lá na floresta, ele a trata com muito amor. Com muito amor. Ele dá tudo aquilo que ela precisa. Mas ele não faz o essencial, né? Que é proporcionar o desenvolvimento do seu talento, da sua essência de águia. Então é uma metáfora que nos faz entender a relação opressor-oprimido. A opressão, esta relação pode ser inclusive uma relação familiar. No Brasil, diferente de outras culturas, né? No Brasil nós temos uma cultura familiar muito camponesa, principalmente nas classes menos abastadas, mais desfavorecidas, né? Então, assim, tá morando já na comunidade, numa determinada comunidade. Ah, mas o filho vai casar. Ah, faz um puxadinho aqui e o filho fica ali. Ah, vai casar a filha, faz um outro puxadinho e aí todo mundo fica junto. E esta é uma relação extremamente opressora, né? Porque eu não acredito no meu potencial, eu não vou em busca de ter outra coisa porque eu tenho garantido isso. Então, isso está garantido de uma forma que, nossa, aquela pessoa ela é tão amorosa, ela arruma um jeito de todos os filhos ter um puxadinho para eles ali na mesma casa, né, no mesmo terreno. Só que isso, muitas vezes, e na maioria das vezes, na verdade, impede a essência do ser de ser desenvolvida e ele conseguir, pelos seus próprios méritos, alcançar aquilo que ele tem direito e é capaz. Então, essa é a questão desse paradigma, né, do desenvolvimento humano que a gente estuda por meio dessa metáfora que ilustra muito bem para nós a pedagogia do oprimido, do educador Paulo Freire. Então, o educar, a educação tanto familiar quanto na escola, é uma educação para transformar. Quando eu penso no paradigma, na mudança de paradigma, e eu faço uma relação com a metáfora da condição humana,
Eu me lembro que teve um determinado dia, fazendo uma capacitação com um grupo de educadores, uma certa educadora disse para mim assim, eu desperto as crianças lá no abrigo todos os dias com um leve toque, eu faço um carinho, né? Menos na adolescente, vamos chamar aqui de a adolescente F, né? Menos na F, nela eu não faço carinho não, eu acordo todos os outros e tal, até que um dia ela chegou para mim e falou para mim, poxa, eu tô tão triste, por que você não gosta de mim? Aí eu disse, por que você acha que eu não gosto de você? Não, porque todo dia você acorda todo mundo, faz um chamegozinho para acordar todos e você nunca me desperta desse jeito. Você gostaria que eu te despertasse assim? Ela disse, sim, eu gostaria. E a partir disso, então, essa educadora conta, né, socializa com a gente na capacitação, que ela passou a despertar a adolescente F com esse toque também, igual em todos os outros. E aí eu disse, mas conte para nós, por que é que você não despertava ela da mesma forma que você fazia com todos os outros? Aí ela diz assim, é que no primeiro dia de trabalho, quando eu iniciei, eu tenho poucos meses aqui, a equipe que estava no dia, no plantão, em que eu fui começar meu trabalho, me deram essa advertência. Olha, a F não gosta que chama ela fica muito irritada, nervosa e fica o dia todo brava, então é melhor não. E aí eu acreditei nisso e por isso eu não fazia isso com ela. Vejam, a questão lá dos macaquinhos, do paradigma, quebrar o paradigma, né? Por quê? Com a outra não funcionou, mas comigo pode funcionar. Busque uma aproximação, faça a sua parte, que isso é fundamental, né? Então, assim, o paradigma, a necessidade de mudar os paradigmas está em todas as coisas, grandes ou pequenas, que a gente faz no nosso cotidiano. Nós fazemos no nosso cotidiano enquanto educador social. Nós temos que ser pessoas, seres humanos, sempre em busca de algo melhor, de fazer algo melhor. Então nós pensamos muito nas características do naturalista. Qual educador você quer ser? Esse foi o encontro em que nós falamos então sobre os paradigmas da educação, a necessidade da mudança dos paradigmas e falamos um pouco sobre a pedagogia do oprimido, utilizando para isso a leitura ou a releitura que o Leonardo Boff faz através da metáfora da condição humana, a águia e a galinha. Um abraço a todos e até o nosso próximo encontro.